A Cultura informa, opinião. E agora sim, falei tanto nele, chegou o momento, viu? Nosso analista político Carlos Silva chegando com a sua análise de hoje, Elaine. Professor Carlos Silva, boa tarde. Boa tarde, Elaine Dias. Boa tarde, Dido Montenegro. Boa tarde, ouvintes do Cultura Informa. Boa tarde, professor. Qual o comentário de hoje? O nosso tema de hoje é COP26, esfriou o clima. Vamos ao comentário. Pois é, na realidade nós estamos referindo à 26ª Conferência sobre o Clima, que iniciou lá, foi uma agenda iniciada em 1983 e a partir de 1995 houve essa instalação, né, das COPs, aí COP 1, COP 2, COP 3 e agora temos a COP 26. E o que nos chama a atenção é que o Brasil ele é um dos mais importantes dos quase 200 países que estão na conferência por deter uma das maiores concentrações de floresta do mundo. Então, o que é que ocorre? O gestor federal, os gestores estaduais e os gestores municipais têm a obrigação de estar com nível de inteligência periférica acima do normal para observar todo elemento que cerca a sua gestão. Por quê? Porque o cidadão comum, a cidadã comum, ela não tem tempo para pensar, porque está sobrevivendo, está trabalhando, né? Está comendo, está pagando contas. Então não tem ainda, a nossa geração veio com esse defeito de fábrica social, digamos assim, de não compreender a importância de cada elemento vegetal ou animal que está ao nosso redor, está no nosso universo de sobrevivência. Então o que é que ocorre? De repente nós temos uma 26ª conferência, seja conferência com relação ao clima. Por quê? Porque a Terra está esquentando. Isso é dito por vários cientistas, várias universidades, e um gráfico da Universidade da Califórnia, em Berkeley, ela diz o seguinte, que a Terra está esquentando. E o Brasil perdeu a grande oportunidade de protagonizar, de apresentar um plano, um projeto concreto com começo, meio e fim, para contribuir para a educação ambiental e, consequentemente, a responsabilidade ambiental para o mundo, diminuindo assim a questão da emissão de combustíveis fósseis e outros produtos químicos gerados pela ação humana. E o que aconteceu? O presidente da República não foi. O ritmo E não atual... foi porque não tem projeto. E não foi porque não está nem aí para a questão ambiental. Ele não tem noção do que fez com o Brasil. O Brasil possui uma floresta amazônica que compreende 59% do seu território, distribuído em 775 municípios, que compõem 67% das florestas tropicais do mundo. Do mundo. Então, é o principal país para discutir benfeitorias, preservação, não só para a Amazônia, para fazer uma marca registrada no mundo, no sentido de preservação ambiental. Vai ter que ocorrer, vai ter sim, porque o mercado privado, o mercado corporativo, sabe que o risco para eles também existem e será prejuízo. Eu cito isso, por exemplo, no livro que eu escrevi em 2011, chamado Despertar de Pangeia, onde eu digo que em 2050 nós teremos 9,9 bilhões de pessoas no planeta. Desses 9 bilhões, se for nesse rojão que estamos caminhando, 2,5 bilhões de pessoas não terão o que comer. Vai faltar alimento para 2 bilhões e 5 milhões de pessoas. E aí o Brasil perdeu uma grande oportunidade, mas em compensação, qual foi a ação interna do governo federal para a preservação do meio ambiente? Vejam só, o Instituto Amazon fez uma observação que
No Brasil, nesse período, só em setembro, nós desmatamos o equivalente a 4 mil campos de futebol, só no mês de setembro. Isso significa 1.224 quilômetros quadrados. Coisa desses últimos 10 anos, num mês só, a política ambiental do governo federal não só patrocinou, como deixou que isso ocorresse, porque colocou para gerir a pasta ambiental, o ministro do Meio Ambiente, pessoas que não têm nenhuma qualificação para tal. Nós estamos aí, se não me engano, com o Joaquim Leite, que é ministro do Meio Ambiente, que não tem nada a ver com o meio ambiente, era administrador de empresa, foi produtor de café. E pasme como as coisas se juntam, pandemia mais ação do governo federal. Ele também foi um dos diretores de uma empresa de laboratório farmacêutico. Então veja, diante dessa catástrofe que se apresenta climática, o Brasil não se apresentou lá como deveria se apresentar. Um videozinho passado para o ambiente em que os próprios brasileiros estavam. Não é? E o ministro sem nenhuma capacidade de desenvolver, de verbalizar algum plano na questão ambiental que viesse favorecer o Brasil e melhorar a imagem do Brasil no mundo, e não só isso. Também receber bilhões de dólares para preservar a Amazônia, coisa que o Brasil poderia estar economizando. Mas o presidente da República, como estranho no ninho, não tem clima para estar lá, porque não tem capacidade de dialogar, não tem projeto e seria massacrado, não porque ele é ruim, pelas suas próprias ações negativas. A própria política ambiental do governo federal não permite que ele esteja hoje nessa conferência tão importante, né? E que, sendo adjetivado pelas televisões norte-americanas como um mentiroso. É difícil, é complicado. Não tem precatório no mundo que possa ajudar o governo federal na sua próxima tentativa de reeleição. Primeiro porque o precatório foi um crime social, além da questão jurídica, a questão da justiça. O que é que ele está fazendo? Ele simplesmente está tirando do povo para dar ao povo menos favorecido, prejudicando um povo que, por direito, teria a sua indenização, teria o seu dinheiro, não é? Então, é delicado o que está acontecendo com o Brasil, principalmente no que se refere à questão ambiental. Mas eu queria agora sugerir à Rádio Cultura que, como sugestão, ela pudesse promover o primeiro Fórum Municipal sobre o Clima das cidades que compreende todo o Agreste, não é? E esse fórum seria realizado aqui em Caruaru, para cada município trazer seus secretários e colocar um plano para ajudar na questão ambiental, como, por exemplo, coleta seletiva, como a possibilidade dos transportes públicos de Caruaru e de outras cidades, as empresas ter 1 ou 2 ou 3 ônibus elétricos, pensar na proteção e conservação das nascentes, trazer proposta para que sejam praticadas e executadas pelos prefeitos que aí estão, pelas prefeitas que aí estão, e sendo continuado por outros que virão. Se cada município fizer o seu trabalho, oferecer, naturalmente vai melhorar o mundo, porque o mundo é composto por município, que é composto por países, por estados e assim por diante. Então seria interessante, eu acho até, que a Rádio Cultura, por ter esse nome Cultura, e ser sempre protagonista de coisas interessantes, de projetos interessantes na capital do Agreste, pudesse sugerir uma parceria com a prefeitura e aí provocar o primeiro Fórum Municipal sobre o Clima do Agreste. E aí até sugerir, outra sugestão seria colocar a nossa amiga Elaine Dias como a jornalista apresentadora oficial desse evento, que eu acho que seria muito importante para o Agreste pernambucano, que isso se ia se desenrolar por todo o estado de Pernambuco. Era isso que tínhamos que passar para o ouvinte do Cultura e Forma. Opinião é na Cultura. Primeiro lugar em audiência, do jeito que você gosta. Você está ouvindo
A Cultura informa. O Jornal do Nosso Rádio. 1h52. Faltando 8 minutos para as 2 da tarde, professor Carlos Silva. Você falava aí sobre a apresentação de um evento? Pois é, seria criado o primeiro Fórum Municipal sobre o Clima do Agreste, né? Para promover a radiometraria com toda a transmissão ao vivo, com representantes de todas as cidades que fazem limítrofes com Caruaru, e aí propor projetos que poderiam ser executados em médio, a curto e a longo prazo. Certo. Boa sugestão, não é, professor? Excelente Necessário. sugestão, necessária. Olha, Elaine, tem mensagem chegando em nossas redes sociais aqui, Facebook, Instagram, também WhatsApp, enfim, nosso canal no YouTube. O pessoal está acompanhando a gente aqui, deixando boa tarde, agradecendo aqui pelos comentários também, parabenizando os comentários do professor Carlos Silva. Isso é bom, né? Tem muita interação aqui no WhatsApp da gente. Aqui você já está vendo aqui em nossa tela, não é, Elaine? Aí tem mensagem. Isso. Traz para a gente a primeira, Elaine. Aqui tem, pergunte ao professor o que os municípios e os estados fazem para conter as queimadas, para que possam ajudar o governo federal. Fábio Duarte faz a pergunta. Pronto, Fábio. Aliás, se é Fábio Duarte que eu estou lembrando, que ele fazia parte de uma banda, e essa banda, nesse conjunto musical, tinha muitas letras espetaculares sobre a questão de meio ambiente. Não sei por que essa banda não se ressurgiu, mas os estados e municípios devem contribuir. É essa hora da questão ambiental entrar, inclusive, no plano diretor. Mas esse fórum seria exatamente para acolher compromissos, projetos, para criar uma espécie de compromisso para ajudar, consequentemente, a preservação ambiental. Mensagem aqui do Índia Gagiane. Boa tarde a todos. Estamos por trás da cultura. Professor, o pulmão do mundo é o oceano, que a China polui. A Europa acabou com suas florestas e quer se meter na casa dos outros. Vão plantar parasitas. Primeiro, quando você fala o pulmão do mundo, naturalmente você está se referindo às algas. Mas o que eu fico preocupado é que você teve uma representante dos povos indígenas que foi exatamente para a COP26, que protagonizou, representou o Brasil, falando exatamente da política do governo federal, que praticamente se facilita, eles exterminam os povos indígenas. E a China, por sua vez, não só a China, como os Estados Unidos e outros países, são sim poluidores, né? Porque precisavam, durante o processo da construção das nações, agora é que o cidadão comum, os países começam a despertar para a questão ambiental. Isso não tem nada a ver com ideologia, com comunismo, com socialismo e, pior, com o capitalismo. Juscelino diz, boa tarde, aqui é Juscelino de Itacaimbó. Professor, sou seu fã, parabéns. Obrigada. Olha aqui, o Paulo Sérgio Silva até dá uma sugestão de nome também para o evento que o senhor sugere. Ele diz, um Fórum Intermunicipal Ambiental do Agreste. Perfeito. Olha, eu acho interessante. Não esquecendo que se nós tivemos a ideia de idealização, não é? A única exigência que eu faço é colocar ela em dias para ser apresentadora oficial. Muito obrigada. Gostei da sugestão. Professor. Aprovo. Muito obrigada, professor Carlos. Seria um prazer, seria uma honra muito grande apresentar um evento desse que tem como objetivo, claro, trazer essa discussão de uma questão tão fundamental para os seres humanos. E urgente, viu? Urgente, para ontem. Aqui, sim. Isso nos preocupa, porque, veja, a visão de gestores municipais, em geral, no Brasil, ela me deprime muito, porque você faz uma coisa interessante, você calça, pavimenta, o caso da estação ferroviária. Por favor, você colocar tijolo, ajeitar, ficar bonitinho, sabe, fazer uma inauguração é delicado. Isso significa uma ação primária, necessária. Isso não é desenvolvimento. Professor? Oi. Muito obrigada pela sua participação de hoje aqui no programa. Certo, então até segunda, né? Isso, segunda-feira. Até segunda-feira, Elaine Dias, até segunda-feira, Dido Montenegro, e até segunda-feira, ouvintes do Cultura Informa. Forte abraço, professor. Muito obrigado e bom final de semana.